Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Queridos, estamos de volta com o nosso programa Escalando Montanhas, e hoje nós estaremos continuando falando sobre alguns personagens bíblicos, porque falando dessas pessoas, nós estaremos falando de nós mesmos. Você pode observar que a vida dessas pessoas era semelhante à nossa vida. Algumas diferenças, porém igual, vamos dizer igual. Uns melhores, uns piores, mas igual. Hoje nós vamos ler em Gênesis, no capítulo número 1 e no capítulo número 2, e eu quero que você, se você puder seguir, no monitor mesmo você segue, eu vou dizendo quais os textos que nós vamos ler, tá bom? Nós vamos ler em três passagens a respeito de Adão e Eva. Então vamos lá, é Gênesis 1, versículos 26 e 27, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ainda no capítulo 2, versículos 21 e 22. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. O versículo 23 diz: Disse então o homem: Esta, assim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então nós lemos aí sobre duas pessoas, Adão e Eva. As únicas pessoas de toda a raça humana, as únicas duas pessoas que foram feitas pela mão de Deus, com os dedos de Deus, foram Adão e Eva. Adão foi feito diretamente do pó da terra. Eva já foi tirada de Adão. E depois, você sabe disso, que ajuntando Adão e Eva, os dois procriaram e geraram filhos com o seu próprio DNA, isto é, a sua imagem e semelhança. Da mesma forma, Jesus é o único homem gerado por uma mulher, sem a coabitação com um homem. O único Jesus. Também os únicos que foram feitos pela mão de Deus, Adão e Eva. Os únicos que tiveram esse privilégio de serem feitos diretamente pela mão de Deus, Adão e Eva. Muita gente diz, ou pelo menos acha,
que porque a pessoa mora na favela, é um favelado e não presta. Muita gente acha isso. Muita gente acha que nenhum filho de bêbado vai prestar. Será bêbado também. Muita gente acha que filho de pobre não presta porque pobre é isso e aquilo, e ele vai ser pobre. O resto da vida nunca vai ser nada, ninguém. Eu sei que mesmo tendo um aparato violento para proteger a riqueza dos ricos, tem muita gente que consegue sair da miséria e crescer, tá bom? Esse conceito humano nem sempre vinga. Por exemplo, nem todo mundo que mora na favela é um favelado, desgraçado, traficante, assassino. Não, não. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, com as suas próprias mãos, fez Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden. E mesmo assim, eles se rebelaram contra Deus e deram ouvidos à voz do diabo. Está entendendo? Não é porque eles tinham nascido numa favela, não é porque eles tinham nascido filho de lar sofrido, marido e mulher que só sabiam dar tiro no outro, facada e briga, essa coisa. Não, nada disso. Não havia nada disso. Entretanto, eles pecaram dentro do Éden, lugar maravilhoso. O pecado entrou não é porque o homem estava mal cuidado, não é porque o homem estava sozinho, isolado. Deus todos os dias ia conversar com Adão e Eva, diariamente. Não faltava amizade para Adão, não faltava amizade para Eva. E a amizade com a pessoa mais importante que eles poderiam imaginar, o próprio Deus. Então, queridos, nós somos suscetíveis de cair, de queda, não por causa da nossa situação, porque está faltando dinheiro, porque o governo está roubando, porque ninguém está nem aí. Não é por isso. Não é por isso. Nós podemos estar numa situação muito dura, como no caso do apóstolo Paulo, que vivia em situação dificílima, de perseguição terrível, cruel. Entretanto, ele foi um homem de Deus em todas essas circunstâncias. Em todas elas. Algumas pessoas têm tudo. Família boa, pais bons, têm condições financeiras. E essas pessoas entram para o mundo do crime. Você lembra? Em São Paulo, há uns anos atrás, a própria filha contratou o namorado para matar o pai e a mãe. Gente que não precisava de ter feito isso, havia situação financeira boa, família. Por que essa maldade, essa loucura? Porque o pecado faz isso. O pecado faz isso. Pecou. E a tendência humana é o pecado, a tendência humana é o mal. Não adianta nós ficarmos falando mal de Adão e Eva, criticando Adão e Eva, porque eles tinham uma condição espetacular de vida. Por que eles fizeram isso? Não adianta. Nós também temos feito coisas que não deveríamos fazer. E não é porque a nossa situação é tão ruim. Não é. Pode ter certeza que não é essa a explicação para esse fato. Nossos desejos foram corrompidos. Nosso eu foi corrompido. Nosso DNA foi corrompido. Diz que Adão e Eva tiveram um filho chamado Caim. Mas diz assim que eles geraram um filho à sua imagem e semelhança. Puseram o nome de Caim. Então Caim herdou dos pais a corrupção
a corrupção passa de pai para filho, não apenas do pai masculino, dos pais. É herdada, a corrupção é herdada. Isso aí não tem como fugir. Nós nascemos assim. E às vezes o filho pode ser um pouco melhor do que o pai, ou pode ser um pouco pior do que o pai. Não há assim uma regra, mas com certeza as gerações estão surgindo e as gerações novas não são melhores do que as gerações velhas. As gerações novas muitas vezes têm a tendência de serem pior. Elas são piores do que as gerações anteriores. Elas fazem coisas muito mais feias do que as gerações anteriores. Então, nós não estamos melhorando, porque nossa genética vem de Adão e Eva. Agora, coisas que Deus disse, é muito interessante quando ele, em Gênesis 1, no versículo 26, quando Deus diz: nós vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Ele diz que esses homens deveriam dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os grandes animais de toda a terra. Porque naquela época, dinossauros, o homem viveu conjuntamente com dinossauros e outras coisas. Eu fico muito assim, até maravilhado, apesar de que muitas vezes é meio feio, mas eu fico maravilhado de ver um homem dominar uma baleia em alto mar, colocar essa baleia dentro do seu navio, um domínio total e absoluto, exatamente como Deus havia dito. Isso aqui foi escrito por Moisés 1500 anos antes de Jesus Cristo. Portanto, temos 3.500 anos entre essa escritura e a nossa vida hoje. Entretanto, Moisés estava se referindo às coisas anteriores que Deus tinha feito. Milhares de anos atrás, talvez 3.000 anos atrás, 2.000, 2.500 anos atrás. E Deus já dizia: o homem vai dominar até os animais dos mares. Tá certo que isso não foi assim no mesmo tempo, foi demorado, mas chegou um momento que o homem tem o domínio de qualquer animal. E uma baleia, você sabe que é um monstrengo impressionante. As toneladas que ela pesa é uma coisa incrível, mas o homem consegue dominar de um jeito ou de outro todos os animais do campo, da água, do ar. Deus disse que isso ia acontecer e isso de fato aconteceu. Quando ele criou no versículo 27 diz que quando ele criou o homem e a mulher. Essa é uma questão magnífica. Durante muito tempo ninguém havia percebido isso com tanta clareza como hoje. Deus fez homem e mulher. Ninguém havia percebido isso com tanta clareza, com tanta nitidez, como estamos percebendo atualmente, no século 21. Homem e mulher. E o mais incrível, que o homem ele fez do barro, mas a mulher ele fez de uma costela do Adão. É inexplicável, mas é maravilhoso só de ler a grandeza como Deus fez o homem. Adão e Eva são nossos representantes, porque por causa deles nós trouxemos o pecado, por causa deles nós começamos a precisar de Jesus,
E foi a ele e Eva que Deus prometeu a vinda daquele que pisaria a cabeça da serpente, que é Jesus. Então é magnífico quando Deus cria esse homem. Já no primeiro pecado, ele diz: a semente da mulher. A semente da mulher. Inclusive a palavra semente está no masculino. A semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Maravilhoso, né? Que Deus nos abençoe. Nós possamos compreender um pouco mais a respeito das diferenças das pessoas. O que alguém faz, o outro pode não fazer. E muitas vezes nós somos críticos uns dos outros. Não deveríamos. Porque nós criticamos uma coisa, mas alguém pode criticar alguma coisa em nós também. Todos nós somos descendência de Adão e Eva. Fique na paz, Deus abençoe a sua vida. A gente se vê no próximo programa, se Deus permitir. Até lá. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no